everyone! Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. E para vocês não ficarem perdidos aí com a nossa correção, atenção aí na tela sobre qual que é a nossa atividade de hoje. Nós estamos no quarto semestre, módulo 1, unidade 1, atividade de fixação 2. Nós vamos falar de falsos cognatos ou false friends e provérbios. Então, vamos aí para a nossa primeira atividade. Na nossa primeira atividade, vocês têm esse quadro aí no material de vocês. Leia as palavras da imagem a seguir e responda as questões de 1 a 3. Eu tenho brave, discourse, propaganda, expert, realize, parents, awesome, actually, tem várias palavras aí, novel, letter. Nessa piscina de palavras, nessa word pool, eu tenho todo tipo de palavra. Algumas são cognatas, outras não. Então, vamos aí aos nossos exercícios. Da imagem a seguir, retire 3 falsos cognatos, ou seja, palavras que se parecem, mas não são exatamente como no português. Por exemplo, a palavra pretend parece pretender, mas na verdade ela significa fingir. Actually significa na verdade, mas parece com a palavra atualmente. E novel parece com as nossas novelas, mas significa romance. Então, essas 3 palavras são false friends ou falsos cognatos, porque elas parecem com palavras do português, mas não têm o mesmo significado da palavra que elas parecem. Pretend não é pretender, é fingir. Actually não é atualmente, é na verdade. Novel não é novela, é romance. Novela em inglês é soap opera, totalmente diferente. Associe os falsos cognatos ao seu significado. Mais uma aí de falsos amigos. Vamos começar com a palavra parentes. Parentes. Na verdade, ela está com um erro de digitação. Não sei se no material de vocês também tá assim, porque é parents. A palavra parents, ela, na verdade, são pais. Ô, canetinha rebelde. Parents são pais. Sempre que eu tiver a expressão parents em inglês, é só para pai e mãe. Novel é romance. Actually, atualmente. Na verdade, ó, a professora também caiu na pegadinha. Actually, na verdade. Realize, a palavra realize não é realizar, é descobrir. I realize, eu descobri. Pretend significa fingir. Sensible não é sensível, é sensato. Sensible não tem nada a ver com sentimento, com emoções, é sensatez. Quando eu digo que uma pessoa em inglês é sensible, é uma pessoa sensata, uma pessoa centrada, uma pessoa que se guia pela lógica. Brave não é bravura, é corajoso. Brave não é bravo, é coragem. Tranquilo até aqui, né? Vamos mais adiante. Marque a alternativa em que todas as palavras são falsas cognatas. Então, vamos lá. Prejudice, lunch, cigar e college. Todas essas são falsos cognatos. Prejudice não é prejuízo, é preconceito. Lunch não é lanche, é almoço. College não é colégio, é faculdade. Então, a única alternativa correta, letra A, em que todos são falsos cognatos. 4. Marque a alternativa em que todas as palavras são cognatas. Agora sim, palavras que são cognatas são as que parecem na escrita, na pronúncia e no significado. Eu tenho history, important, economy e photography. History, história. Important, importante.
Economy, economia. Photography, fotografia. A letra A é a mesma que nós marcamos lá na outra. Nós já sabemos que todos são falsos cognatos. Aqui eu tenho push e pull, que são a famosa pegadinha. Push é empurrar e pull, você vai puxar. Important, regular, college. Olha aí essa aqui danadinha. College não é colégio, é faculdade. Então, a única que tem apenas cognatos é a letra D. Leia o texto e responda as questões 5 a 7. Nós estamos falando de correção de atividade. Então, vocês já com certeza leram o texto, já observaram as palavras marcadas em negrito. Embora seja um texto em língua portuguesa, nós temos uma série de palavras que são do inglês, mas a gente usa no nosso dia a dia, como online, para dizer que alguma coisa está conectada, notebook, que a gente utiliza para o computador portátil, mas que em inglês significa só caderno de anotações, o mouse, que a gente utiliza no computador de mesa, e-mail, que é o correio eletrônico, classroom, que são salas. Normalmente nós utilizamos classroom quando a gente está utilizando aplicativos de aula, à distância, como o Google Classroom ou mesmo o Moodle. Dependendo de quem fez o layout, ele mantém a sala de interação com o nome de Classroom. Google Meet, o programa da Google que nem mudou de nome quando veio para o Brasil. Então tem uma série de palavras aí que são do nosso uso cotidiano, mas não são do português, são de língua inglesa. E as questões são com base nessas palavrinhas. As palavras em negrito no texto estão em inglês. Escolha 3 palavras e forme frases utilizando. Essa é uma atividade que as suas respostas são pessoais. O que eu estou trazendo aqui são só exemplos. Eu posso pegar a palavra notebook e criar a frase: I use my notebook to study for my English classes. Eu uso meu notebook para estudar para minhas classes de inglês. Aqui, notebook, ele vai significar caderno de anotação, porque notebook só significa computador portátil no Brasil. Se a minha frase está em inglês, automaticamente a palavra notebook significa caderno de anotação. Se eu quiser utilizar computador portátil, aí eu vou transformar a frase em laptop. I use my laptop to study for my English class. Aí eu estou utilizando o computador portátil, aquele pequenininho. Internet, palavra em inglês. Eu posso dizer, the internet is very fast in my school. A internet é muito rápida na minha escola. PlayStation é uma marca, não é uma palavra com significado separado do produto. Então, PlayStation é uma marca de game. Jonathan likes to play games in his PlayStation every evening. Jonathan gosta de jogar seus jogos no videogame específico, que é o PlayStation, todas as tardes. Se eu gostar de outra marca de videogame, eu posso colocar outra marca. Por exemplo, Xbox. Também tem o nome em inglês e é uma marca de videogame. Os jogos do PlayStation só rodam na marca PlayStation. Jogos Xbox só rodam na marca Xbox. Então tem essa diferenciação. Nós trazemos muito nomes de marcas para o Brasil. É igual o Google Meet. Google Meet é um aplicativo específico da Google, é o nome daquele aplicativo. Sempre que eu me referir à expressão Google Meet, eu estou falando da sala de reuniões da Google. Eu não vou falar que eu vou fazer um Google Meet no Zoom, porque são aplicativos diferentes, certo? Continuando aí. Como ficaria a tradução das palavras? Online. Online, em português, eu traduzo como conectado. Classroom é a sala de aula. Internet é rede. Uma coisa internet é uma coisa na rede.
self-service. Embora a palavra seja inglês, só existe self-service no Brasil. É um tipo de restaurante que é tipicamente brasileiro. Self significa você mesmo. Service, serviço. Self-service. Sirva você mesmo ou sirva-se. Servir-se, no sentido de servir a si mesmo. Fast food é comida rápida. Lá nos Estados Unidos, em outros países de língua inglesa, eles também chamam o fast food de trash food, que seria comida lixo. Coisas deles lá. Light. Light é leve ou luz. Ele tem as duas traduções. Como assim, professora? Depende do contexto. Se eu estou falando que as luzes estão ligadas, eu estou falando de light. The light is on. As luzes estão ligadas. Mas se eu quero tomar uma Coca-Cola light, eu quero uma Coca leve. Então, light, ele é tanto luz quanto leve. Depende do meu contexto. Se eu estou falando de alimentos e a palavra está numa embalagem de alimento, é leve. Normalmente, os produtos light, eles são com menos açúcar, com menos gorduras. Então, eu tenho essas duas traduções para a palavra light. Depende muito da frase e do contexto. Continuando aí. PlayStation é uma marca registrada, como eu comentei com vocês. PlayStation, Fortnite, Minecraft são palavras que a gente não traduz porque a gente trouxe as marcas do jeito que elas eram escritas lá no país de origem delas. Live. Live é ao vivo. Quando alguém faz uma live, ele faz uma transmissão ao vivo, certo? De acordo com o contexto, a palavra online significa... Então, lá naquele texto que nós lemos, a palavra online significa virtual, porque é algo que você faz pela internet, pelo computador, como parte das nossas aulas aqui. As nossas aulas são online, elas são virtuais, elas são através da internet. E elas não são necessariamente ao vivo. Eu estou gravando aqui um dia e você vai assistir em outra data completamente diferente, de acordo com o seu rendimento, o seu cronograma aí de realização das atividades. Então, a data que eu estou gravando não é a mesma data que você está assistindo online, ele não é necessariamente ao vivo. Atenção aqui na tela. Questão 8. Leia o provérbio a seguir e escreva com suas palavras o que você entendeu sobre ele. Então, o que esse provérbio significa na sua vida pessoal? Se você concorda com esse provérbio, se você acredita que ele seja verdadeiro ou aplicável. É uma questão pessoal, a questão 8. O que a gente pode fazer para ajudar vocês? Entender o provérbio. Provérbio, while there is life, there is hope. Como que eu vou traduzir? Enquanto existir vida, há esperança. Agora vem a interpretação pessoal da teacher. Você não precisa pensar do mesmo jeito do que eu, você só precisa entender o provérbio. Esse provérbio significa que enquanto houver vida, há esperança. A vida é um presente precioso e mesmo em momentos desafiadores, sempre existe a possibilidade de algo melhor no nosso futuro. Por isso que quando eu escuto, enquanto houver vida, há esperança, eu acredito que as coisas sempre podem melhorar por mais difícil que sejam. Concorda com isso? Qual que é a sua opinião? Coloca aí na plataforma. Continuando aí. Associe os provérbios à sua tradução. It's just water under the bridge. Lembrando, provérbios, eles não têm tradução exata. A gente vai pelo significado ou pela equivalência. It's just water under bridge. A gente vai aproximar do ditado brasileiro, águas passadas não movem moinhos.
Não é exatamente isso que está escrito, não, mas o significado é equivalente. Por que a gente faz essa equivalência? Porque ditados populares, provérbios, são expressões idiomáticas, elas têm significado próprio, de acordo com a cultura que produziu. Então, eu não preciso traduzir um ditado popular exatamente como ele é. Eu vou procurar na minha cultura um ditado popular que seja equivalente. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria: isto são apenas águas sobre a ponte. Para nós não faz muito sentido, nós não usamos o ditado desse jeito. Mas se eu disser: as águas passadas não movem moinhos, tem o mesmo significado. E aqui no Brasil a gente entende: ah, é isso. Better alone than in bad company. Ao pé da letra, melhor sozinho do que em má companhia. No nosso bom português, antes só do que mal acompanhado. Certinho? United we stand, divided we fall. Unidos, nós estamos juntos. Divididos, nós caímos. Ou unidos, nós permanecemos. Divididos, nós caímos. A gente não usa ditado popular assim, mas nós temos um equivalente. A união faz a força, ó. Equivalente ao nosso, a união faz a forças. Bird of a father flock together. Esse aqui, pássaros do mesmo pai, têm as mesmas penas, voam juntos. Aqui no Brasil nós utilizamos diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa é a aproximação. Pássaros do mesmo pai andam juntos. Ou diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E por último, para finalizar, qual o provérbio que equivale em inglês a um dia é da caça e outro do caçador? Nós temos every dog has his day. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, todo cão tem o seu dia. Em português, o ditado popular que é semelhante, que tem o mesmo sentido, é um dia é da caça, o outro do caçador. E com isso nós finalizamos aí as nossas atividades. Thank you very much. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos.